Hoje pela manhã, acompanhando a escola bíblica dominical, eu percebi que o professor fez um spoiler da minha mensagem desta manhã, falando dos pais, da comunicação entre pais e filhos. E olhando para a palavra de Deus, nós podemos ver um conceito de família. E o exemplo de família é entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, comunhão, entendimento, organização, a harmonia entre essa família. E quando nós, como pais, olhamos para as nossas vidas hoje, onde nós ganhamos presentes, ganhamos um almocinho gostoso, tal, um presentinho do filho, um beijo, um abraço, um eu te amo, que é o mais importante, a gente viu aqui na escola bíblica dominical, mais do que você dar presente físico, é você dar um abraço no seu pai e dizer ao seu pai que você o ama. Isso é muito importante. E nós aprendemos com Deus a como ser pais. Com Deus, quando nós olhamos Deus na criação, na formação do mundo, na criação do homem, quando você abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, todo o capítulo 2, mas especialmente a partir ali do capítulo 5, eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler algumas partes do texto. Nós aprendemos com Deus como nós devemos lidar com os nossos filhos como pai. Eu sei que hoje é dia dos pais, a mensagem teria que ser para os filhos, Filho, ama seu pai, honra seu pai, obedeça seu pai, seja amigo de seu pai, mas nós sabemos que quando o pai, como pai, ele começa a tratar o seu filho, a cuidar do seu filho e ver a sua função de pai, como Deus demonstra para nós, em Gênesis capítulo 2, nós teremos uma família abençoada. E eu gostaria de começar lendo a partir do verso 8 até o verso 14, nós vamos ler quase todo o capítulo, mas a exemplo de nosso Deus, um pai, ele precisa criar um ambiente favorável para o seu filho. Preste atenção o que está escrito a partir do verso 8 do Gênesis 2. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus nos diz que Deus, como um pai, ele criou um ambiente saudável, justo, harmonioso e amoroso para criar o seu filho. Nós, como pais, temos a missão, a exemplo de nosso Deus, de criar o nosso lar, de formar o nosso lar para os nossos filhos um ambiente saudável. Um espaço onde a família pode se encontrar ali quando estamos juntos da família, onde há confiabilidade, onde há segurança, onde não importa qual a estrutura da sua casa. Se ela é simples, se ela é sofisticada, se ela é na favela ou se ela é numa mansão, não importa. O que importa é o ambiente que o pai cria para formar a sua família. Isso é muito importante. Isso traz segurança, isso traz porto seguro, e não importa qual é a situação da construção. O filho sempre vai ter prazer e alegria de estar com o seu pai naquele ambiente. Porque o pai entende que ele precisa criar aquele ambiente saudável. Deus cria as coisas, dá condições para que o filho tenha tudo aquilo que ele precisa. E nós, como pais, precisamos olhar a palavra de Deus e nos espelhar naquilo que o Senhor fez para nós. O texto diz que Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis, para que o filho pudesse, então, ser sustentado ali. Tem que ser um ambiente justo, onde há integridade, honestidade, fidelidade, compromisso, cumplicidade. Esse é um papel do pai. Saber que o seu filho tem espelhado no seu pai um homem íntegro, que seja honesto, que seja um homem decente, um homem de Deus,
Um homem que tem vergonha na cara. Aquilo que nós podemos olhar, o filho pode olhar para o pai, se espelhar e diz: meu pai é homem, um homem de Deus, que cumpre a vontade do Senhor. E o seu filho sempre vai imitar você. Eu lembro quando eu era zelador de condomínio, eu carregava um monte de chave na mão, no bolso assim. E um dia o Samuel era o menorzinho, né? O Israel era maior, o Samuel pequenininho. Ele pegou a chave, enfiou a chave assim na cintura, né? Na calça assim, pendurada. Foi lá, pôs uma botina, falou assim: eu sou o papai, né? Pá. Falei: em nome de Jesus, não, você vai ser melhor do que eu. Vai estudar, vai fazer coisas melhores, não vai ser, dá essa chave aqui. Mas o filho sempre quer imitar o pai, em todas as coisas. Se você tiver um mau comportamento, infelizmente, seu filho pode pegar aquilo também e refletir aquilo. Por isso nós precisamos observar e criar esse ambiente justo, criar um ambiente harmonioso, onde as pessoas se entendem, onde elas são ouvidas, onde há alegria, a comunicação, a brincadeira, onde seu filho pode ter confiança. Eu sempre ouvi uma coisa de um pastor, e sempre está na minha mente, que ele diz o seguinte: seja amigo do seu filho, e ele nunca vai buscar companhia na rua. Seja que seu filho, você seja o melhor amigo do seu filho, ele possa contar tudo para você, pode abrir os seus corações, e você terá a tranquilidade e a alegria de criar esse ambiente harmonioso. Mas também pode criar um ambiente amoroso, onde existe afeto. Você já deu um abraço no seu filho hoje? Já deu um beijão na bochecha dele hoje? Lá em casa nós temos esse costume: abraça, beija, pai, eu te amo, filho, eu te amo, manda uma mensagem, pai, eu te amo. Isso é muito importante. Às vezes nós olhamos pessoas que têm dificuldades de abraçar o filho tem dificuldade de abraçar o pai, mas é necessário você abraçar o seu filho. Ser amoroso. Deus nos abraça, nos ensina, nos mostra o seu amor, o seu cuidado, e nós, como pais, precisamos fazer isso. Ah, mas eu não tenho costume. Faça hoje, surpreenda seu filho. E se você é filho e não tem costume, surpreenda seu pai. Dê um abraço nele, puxa ele, beija a careca. Geralmente os filhos já são maior que o pai, né? Já está tudo grandão. Puxa seu pai, dá um beijo nele, diga que o ama, e você será muito abençoado. Mas do verso 15 ao verso 17 diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque o dia em que dela comer você certamente morrerá. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe Adão para ver que nome lhe daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos. Algo interessante aqui. A exemplo de Deus, nós precisamos ensinar aos nossos filhos ter limite, responsabilidade e cumprir tarefa. Isso é papel do pai. Hoje o professor falou aqui na escola bíblica, às vezes nós não queremos, né? Como é que é, professor? Não queremos, não é punir, mas talvez a gente não quer disciplinar, a gente não quer forçar, né? Às vezes o pai fica muito tempo fora trabalhando, tal, quando chega em casa, não quer dar uma bronca no filho, mas é salutar. Dar uma bronca, é salutar, fazer uma correção, é salutar nós ensinarmos a nossos filhos a ter responsabilidades e dizer sim, mas também aprender a dizer não. Isso é muito importante para os filhos. Nós vivemos numa sociedade, ou de uma juventude, ela quer arrumar o mundo. Levanta bandeiras, querem consertar o mundo, mas não é capaz de arrumar a própria cama. Ele não sabe levantar de manhã e arrumar a própria cama. E é a primeira tarefa que todo indivíduo deve aprender. Arrume a própria cama.
Porque se nada der certo no seu dia, quando você voltar para casa, você tem uma cama arrumada para deitar. Isso é muito importante. Isso é um princípio que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Quando criança, por que não varrer a casa? Né? Por que não lavar um prato? Né? A mãe não mora sozinha, mora um monte de gente em casa, né? Precisa lavar os pratos de vez em quando. Dar tarefas, dar responsabilidades. E Deus fez isso com Adão. Falou, ó, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. O dia que você pôr a mão nisso aqui, você morre. E foi o que aconteceu. Né? Precisamos, amar significa pôr limites. Né? Nós sabemos e conhecemos que um homem sem Deus é um homem sem limites. E como Deus nos ensina as questões das limitações, e que nós temos limites, temos que obedecer, precisamos ensinar os nossos filhos essas premissas, para que nós possamos ter uma vida abençoada. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia. Esses dias eu vi nessa semana, que é Dia dos Pais, na rede social, um pai contando para um bebezinho, o filho dele, a história da Bíblia. E o menino fica de olho arregalado, sorrindo assim, brincando. É isso mesmo. Eu vi um outro vídeo também, eu ia passar aqui, mas eu sabia que o tempo estava curto, e esse vídeo, um pai compra 3 bicicletas e esconde lá, com muita dificuldade, lá no quarto, e chegam os 3 filhos. E uma coisa que eu achei interessante, quando os filhos viram a bicicleta, eles não foram pegar a bicicleta, eles foram abraçar o pai, os 3. E eles falaram uma coisa muito bonitinha que eu achei muito bacana. Pai, Deus te abençoe. Porque aprendeu do pai isso. Pai, Deus te abençoe. Chorando, abraçando, porque entendia a dificuldade do filho. Comunicação é isso. Deixa o seu filho saber quem você é. Deixa o seu filho saber da sua fragilidade. Isso aqui eu posso, filho. Isso aqui eu não posso fazer. Quando eu puder fazer, eu vou fazer. Mas quando não dá para fazer, não dá para fazer. Né? Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. E quando os filhos viram ali o esforço do pai, pai, Deus te abençoe. Porque o pai ensinou o princípio de entender e aprender a palavra de Deus. Leia a Bíblia com seus filhos. Ore com seus filhos. Ore pelos seus filhos. Isso é de extrema importância. E Deus ensina para nós essas coisas que são prioridade para que nós possamos aprender que disciplina, limites e responsabilidades e cumprir tarefas é saudável para a criação dos nossos filhos, para a formação da nossa família. Por isso que Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5 diz, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Quando nós não corrigimos nossos filhos, eles deixam de ser filhos e se tornam monstrinhos. Né? E vem a desobediência, e vem o enfrentamento, e vem a falta de limite, muitos filhos estão perdidos. É claro que nem tudo o pai pode fazer, mas aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazê-lo de forma disciplinar e de forma que está dentro da vontade do Senhor. E em terceiro lugar, a exemplo de Deus, nosso Pai, precisamos estar atento às necessidades dos nossos filhos. O verso 18 diz, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e ele adormeceu. Tirou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. Deus, como Pai amoroso, está sempre atento à necessidade do seu filho. Não estou dizendo aqui que você tem que arrumar esposa para o seu filho. Calma, não é isso. A exemplo de Deus, nós temos que olhar qual a necessidade dos nossos filhos. Estamos atentos a que fazer da nossa parte, o que for da nossa parte, nós atender essa necessidade. É claro, sempre respeitando
as nossas limitações, mas sempre estando junto com os nossos filhos. Porque quando eu olho para o meu filho e eu sei qual a necessidade do meu filho, sabe o que isso significa? Eu tenho comunhão com meu filho. Eu sou amigo do meu filho. E Deus estando conversando, e Gênesis capítulo 8 diz que Deus vinha todos os dias conversar com Adão e Eva. Nós também, como pais, precisamos conversar com os nossos filhos todos os dias. Precisamos orar pelos nossos filhos, precisamos ter comunhão com os nossos filhos, ver a necessidade dos nossos filhos e ajudá-los, orientá-los dentro da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, fazer com que os nossos filhos possam, então, sentir segurança para que nós possamos abençoar os nossos filhos e logo estamos sendo abençoados também. Porque quando nós cuidamos dos nossos filhos, quando nós cumprimos a nossa tarefa como pais, nós precisamos fazê-lo de forma dentro da palavra de Deus. E é muito interessante isso, irmãos, que eu e você não vamos conseguir nunca ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, a não ser que eu e você tenha comunhão com Deus Pai, para que nós possamos espelhar essa comunhão para os nossos filhos. Um dia desse, alguns anos atrás, eu fui na casa de um irmão da igreja, que não está mais aqui, e quando nós abrimos a porta e entramos na sala, o filho dele, adolescente, estava sentado na sala com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. E ele falou assim, tem uma alegria maior para o pai? Né, de ver o seu filho ali, sozinho, sem o pai mandar, está ali lendo a Bíblia, né, e orando a Deus. Essa é a maior preciosidade que nós podemos ter. E nós precisamos ser exemplo. E a gente sabe, quando o pai é exemplo, o filho vai seguir esse caminho. Há exceções, mas eu não estou falando da exceção, eu estou falando da regra. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos, de dependência de Deus, comunhão com Deus, compromisso com o reino de Deus, para que os nossos filhos sejam abençoados. Infelizmente, eu conheço um pai que trazia os seus filhos nesta igreja. E os filhos pequenos, desde criança, vindo a esta igreja. E com o passar do tempo, quando os filhos eram adolescentes, e os irmãos sabem que de vez em quando os adolescentes se reúnem nas casas, ficam ali até de madrugada, assistindo filme, cantando, orando. Antigamente ficava mais, hoje fica menos, mas alguns anos ficava mais. E essa pessoa, esse pai, falou para os filhos, olha, se eu tiver que sair de casa 1h da manhã, pegar o meu carro, ir lá buscar vocês na casa do Léo, ou na casa de quem fosse, aí vocês não precisam ir mais, porque eu não vou mais sair para levá-los, para buscá-los. Sabe o que aconteceu? Eles pararam de ir. Ficaram adultos, têm os seus relacionamentos, nenhum casou, mas tem os seus relacionamentos, têm filhos, e passado algum tempo, 3, 4 anos depois, eu lembro que eu passei 6h da manhã, que a gente fazia um serviço, essa pessoa ia fazer comigo, e os filhos chegaram. 6h da manhã, os 3, bêbados. E o pai abriu o portão, eles entraram com o carro bêbado, a gente saiu para trabalhar, e o pai perguntou, e aí, como é que foi a festa lá? Pai, foi legal, mas estava todo mundo chapadão. E entramos no carro, vamos trabalhar, falei, puxa vida, seus filhos estavam na igreja, e você não quis buscá-los, e falou que eles não precisavam ir mais na igreja, porque você não ia buscá-los. Agora seus filhos estão na balada, bebendo a noite inteira. Eles são adultos, né? Eu falei, não, você é responsável. Você é responsável. Deus vai cobrar de você a vida dos seus filhos. Você é responsável. Eu sou responsável e você também é responsável. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer que nós façamos como pais. Assim como Deus cuida de nós, nós devemos cuidar dos nossos filhos. Devemos mostrar amor, e mostrar amor muitas vezes é dizer não. Mostrar amor às vezes é levantar de madrugada e buscar os seus filhos lá na casa do Léo. Ou aqui na casa, ou lá na casa do Rafael.
mas isso faz parte da formação deles. E você tem que investir na vida dos seus filhos. Invista na vida dos seus filhos. É responsabilidade sua, como pai. Dá educação para os seus filhos, dá a palavra de Deus para os seus filhos. Por isso que nesta manhã, quando nós estamos aqui comemorando o Dia dos Pais, a melhor forma de nós comemorarmos é dizer o seguinte: Senhor, obrigado, porque eu tenho um monte de defeito, mas eu quero que o Senhor use a minha vida para que os meus filhos sejam abençoados. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a sua palavra nos orienta a buscarmos o Senhor. Sua palavra nos orienta, ó Deus, a questão da disciplina, a questão da nossa responsabilidade para com a nossa filha, para com os nossos filhos e a nossa família. Cuida de cada um de nós que somos pais, nos abençoa para que nós possamos cumprir a tua vontade. Guarda os nossos filhos em nome de Jesus e usa as nossas vidas para sermos anjos enviados pelo Senhor para abençoá-los e guardá-los no nome de Jesus. Amém.